Então, aqui agora, nossa aula vai para o YouTube, com o link. Pergunta para o Manzi. Faltou só assim, ó, em parênteses, delicioso, né? Manzi. Porque do jeito que você escreveu aqui, minha filha, bom, denunciou tudo. Bom, aí é o seguinte, presta atenção no The Old Man aqui, ó. Vamos voltar no slide da aula, aqui, ó, vou voltar nesse slide desses bichinhos voadores aqui, ó. Bom, eu disse para vocês, né, que aqui embaixo, ó, todo mundo, Vespinha, né? Marimbondinho, Vespinha, marimbondo, né? Se conhece como marimbondo, a gente conhece como marimbondo aqui. E lá em cima, na fileira de cima, na linha de cima, seriam moscas, né? Que mimetizavam esses marimbondos, né? Você vê pela coloração do abdômen, pelo perfilzinho dela lá. Então, é o seguinte, cara, essa questão do mimetismo, né? Favorece essas populações aqui, ó, de cima, né? Isso permite a sobrevivência delas. Mas você pergunta assim, mas como, Yaba? Cara, porque ninguém vai se atrever a mexer com um bicho desse. Pensa, por exemplo, um passarinho. Um passarinho está voando ali, ele olha, né? Ele olha até mesmo você. Vamos falar um passarinho, estou dando um exemplo de natureza, né, cara? Silvestre, enfim. Ele olha, e se ele olhar para esse slide aqui, ele vai falar assim, pô, todo mundo aí é vespa. Até mesmo você põe, fala assim, ó, eu ponho esses seis bichos voando na sua frente aí. Você vai pegar num dele para saber se é vespa ou se é mosca? Não, né? Então, o que você vai fazer na dúvida? Evita. Assim, pelo favor, não, peraí, tá doido? Eu tô vendo aqui, ó, olha o jeitão de marimbondo que esse povo tem. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, ó, que o mimético, ou mímico, como queiram, ele é selecionado, é porque por conta dessa imitação desse sinal aposemático aí, né, por conta desse mimetismo, ele evita, por exemplo, sei lá, eventuais predadores. Para começar, né? Acho que o grande lance do mimético é esse. Evita predadores, vamos dizer assim. Então, se não tem predador para devorar ele, o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir. E ao reproduzir, ele transfere esses genes adiante. Os filhotes vão nascer tudo com essa cara de marimbondo aqui, ó. Entendeu? Então, isso é interessante, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Análise de retina, perfil da retina dos animais, né? Essa questão isso é anatomia, né? Na verdade, é mais histologia, né? Então, por exemplo, pega a pergunta do colega aqui, a questão de cores, né? Porque se a gente está falando de coloração de advertência, obviamente os eventuais predadores, até mesmo nós, né? Como é que sabe-se essa questão de visualização de cores em algumas espécies? Exatamente por análise de retina, uma análise histológica. Excelente pergunta, viu? Ganhou uma viagem só de ida para Goianésia, porque voltar de lá, meu filho, é igual The Walking Dead lá, viu? Olha aqui, ó, então, presta atenção no velhinho aqui. Aí, meus anjinhos, vocês entendem, então, que essas mosquinhas da fileira de cima, miméticas, mímicas, como queiram, são selecionadas por se parecerem com as vespinhas aqui de baixo. Só para você ver a diferença, olha aqui, ó, só para você ver a diferença. As vespas, os marimbondos, a título de insetos, né, porque todo mundo aqui é inseto, a ordem é a ordem Hymenoptera. As abelhas, as vespas, as formigas, toda essa ordem Hymenoptera. As moscas, elas são da ordem Diptera. Então você tem duas ordens, né? Todos são insetos, claro, mas você tem ordens diferentes, indivíduos de ordem, alguns, né? Não são todas as moscas que imitam vespas, claro, mas você percebe assim a distância, né? Até certo ponto, uma distância filogenética entre os dois grupos, né? E você tem os casos de mimetismo. Agora, o grande detalhe desse mimetismo é o nome dele. Está aqui, ó, no slide. Esse mimetismo, onde uma espécie, vamos dizer assim, não perigosa, uma espécie não tóxica, né? Que é o caso aqui das moscas, imitando uma espécie potencialmente perigosa, com sinal aposemático evidente e tudo mais, a gente chama de mimetismo batesiano, tá? Mimetismo batesiano, você pode anotar isso aí. Sky, não, eu estou esperando triturando ali com a Ana Paula Renault e Cris Flores começar, certo, né? Lógico que cai, entendeu? Então, por quê? Porque você tem dois tipos de mimetismo. No finalzinho da aula passada eu disse para vocês, falei assim, eu vou explicar para vocês dois tipos de mimetismo. E aqui na específica, vocês me desculpem a franqueza, eu não vou poupar ninguém, não. É aquela coisa, se não aguenta porque veio, né?
Mas, assim, tudo que eu falo eu tento relacionar com as provas de vestibulares, com os Enems, tá? Pode ter certeza. Eu não sei um outro detalhezinho que a gente aprofunda mais, mas, assim, para vocês pegarem mais graça na biologia, né? Então, esse mimetismo de uma espécie inofensiva, vamos chamar assim, ó, mimetismo é uma espécie potencialmente perigosa, a gente chama de mimetismo batesiano. Ah, posso falar beitesiano em inglês, do jeito que você quiser, a prova vai ser escrita, né? Entendeu? Batesiano, no bom português, entendeu? Então você anota isso. Espécie inofensiva, mimetiza, espécie potencialmente tóxica ou perigosa, enfim, tá? Aí você fala assim, ah, então esse caso aí, por exemplo, mimetismo batesiano é o caso das corais falsas com as corais verdadeiras? Exatamente. Pode colocar um exemplo de mimetismo, além desse exemplo das vezes que você está vendo no slide, você pode colocar o exemplo, né? Corais falsas, sempre no plural, tá? Corais falsas, mimetizando corais verdadeiras. Porque, como eu te falei, são algumas espécies de corais falsas, né? Com espécies de corais verdadeiras. Tranquilo? Então, esse mimetismo batesiano. Tá. Agora, esse aqui, ó, esse aqui, não sei nem porque eu tirei a ampliação. Esse aqui, por exemplo, você tem um mimetismo chamado milleriano. Aqui, todas elas são tóxicas. Todas elas são peçonhentas. Aí eu vou fazer um parênteses. E você pode anotar tudo que eu te falar nessa específica, gente, pelo amor de Deus. Ó, um erro grosseiro. Né? O que é erro grosseiro? Um erro que um aluno igual a você, que se predispõe a estudar num calor desse, 3 horas da tarde, morrendo de sono às vezes, não pode cometer. Meu filho, cobra, para nós, tem 2 tipos. Peçonhentas e não peçonhentas. Pelo amor de Deus, não vou falar venenosa, não. Entendeu? Venenosa é aquela sua amiga. Né? Então, aqui, ó, peçonhenta e não peçonhenta. Né? Então, é o seguinte, nós temos as corais verdadeiras, que são cobras peçonha. Por que isso, Ada? Porque é o seguinte, primeiro, vamos definir, né? Então, você pode pensar assim, peçonha, não peçonha. O que quer dizer peçonha? É uma estrutura que permite a inoculação do veneno, entendeu? Então, as cobras, né? Elas, muitas espécies, têm como peçonha um par de dentes na região, sei lá, anterior, posterior, interessa da boca, que a gente chama de presas. Então, são dentes que servem para inocular o veneno. Então, a gente fala assim que as presas, né, são as peçonhas das serpentes. Agora, é muito comum, e o seguinte, ó, presta atenção nos nomes corretos, você não fala besteira. Por exemplo, é muito comum, por exemplo, canino, esse dente nosso aqui dentro do vampiro, canino, muita gente fala assim, ah, não sei o que, a presa, vão arrancar a presa nasceu encavalada, pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora, o nome do dente aqui, ó, é canino. Beleza? Nas cobras, chama-se presa, aquele dente, então, que inocula o veneno. E nelas, então, né, as cobras que possuem as presas são ditas peçonhentas. Então, você tem corais verdadeiras peçonhentas. Entendeu? Então, você grava esse detalhe aí, corais verdadeiras peçonhentas. Bom, nesse caso, então, o que se sucede, né? Vamos dizer assim. O que se sucede é que você tem, então, espécies, todas elas peçonhentas, e que, por uma questão de mimetismo, elas vão adquirindo, né, vão sendo selecionadas aquelas que ficam com o mesmo padrão. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui, ó, Micrurus coralinos, essa aqui da esquerda. Né? Vamos supor que lá atrás, na ancestralidade desse grupo aqui, essa espécie aqui do meio, ó, Micrurus lemniscatus, perdão pelo português ruim, na verdade latim, né? Ela não se tinha muitos indivíduos dessa espécie, alguns se pareciam com a Micrurus coralinos e outros não. Esses que não se pareciam, eles acabavam sendo predados. Então iam sobrando ali, né? Muitos indivíduos dessa segunda espécie, parecidos com o da primeira, parecidos com o da terceira, e assim sucessivamente, de forma que todas as corais verdadeiras tivessem esse padrão vermelho, preto e branco. Entendeu? Então, esse mimetismo, onde espécies tóxicas, perigosas, né, acabam mimetizando umas às outras espécies tóxicas, a gente chama de mimetismo milleriano.
Esse Miller, por exemplo, foi um cientista que trabalhou muito aqui no Brasil, sabia? Essa história das borboletinhas lá tem muito a ver com o Miller. Ele viveu um bom tempo no Brasil, tem altas homenagens para o Miller aqui e tal. Deve encontrar isso nos livros, né? Também. Excelente pergunta aqui, hein? Tá, vou falar sobre isso. Bom, entenderam? Então aqui, ó, as coraizinhas, né? E aí, ó, gente, coral, presta atenção. Falei isso para vocês, eu devo ter falado assim na aula passada. Você não vai meter a mão para saber se a coral é verdadeira, se é falsa, pelo amor de Deus. Né? Porque às vezes você está aí, né? Sei lá, na roça, na sua fazenda, seja lá onde for, e você vê uma cobra lá, né? Que tem esse padrão aí. Fica longe. Ah, mas ela está vindo aqui. Pega, sei lá, pega ela de pau, leva ela para longe, enfim. Não vai lá, não. Não, deixa eu ver se é. Não, gente, né? Richard é um desserviço, entendeu? Então, você evite, né? Essas cobrinhas aí. Agora, é uma cobra perigosa, é uma cobrinha perigosa, só que o detalhe das corais, né? Elas são cobras que gostam muito de ficar no meio, assim, de tipo, um montinho de folha, montinho de terra, etc, entendeu? Assim, ela gosta muito de ficar intocada. Então, às vezes, por exemplo, você está lá na roça, na fazenda, etc, você está mexendo assim, vamos pegar aquele lixo ali, não sei o que, tá, e é onde elas gostam de ficar. Um detalhe dessas coraizinhas, né, é que elas têm um veneno potencialmente muito poderoso, né, e o soro chama-se, inclusive, soro antimicrúrico, por conta do veneno dessa cobra aí, né. Até que ela não causa tantos acidentes assim, não. Quem causa mais acidente no Brasil, a título de cobra, a gente pode comentar isso depois, são as jararacas. Né? Olha, achei que era cascavel. Não, filho, a cascavel é o seu barulho, você corre, não é? A jararaca não tem barulhinho. Né? E jararaca tem tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho. Desde aquelas pequenininhas, menorzinhas, parece um gravetinho, tamanho dessa caneta aqui, ó, até jararacas grandinhas, enfim, né, problemas. Bom, aí vem algumas perguntas aqui. Alguns anfíbios que possuem forma de defesa são peçonhentos? Quem perguntou? Maria Eduarda. Maria, é o seguinte, minha princesa. Aí entra aquele de peçonhento e venenoso. Excelente pergunta sua. Aquela história que todos nós já ouvimos, né? Por exemplo, minha avó, que Deus a tenha, falava assim, a gente ia lá para a chácara dela, ficava aí no balneário, perto da galera que mora em Prédio, sempre balneário aí, né? Daqui do Novo Horizonte, no balneário, pelo amor de Deus, era quase Jumanji, né? Era um balneário lá, pelo amor de Deus. Aí, cara, minha avó falava, aí dava de noite, né? Minha avó acendia a luz da chacrinha dela lá e tinha uns besorrinhos rola bosta. E os besorrinhos ficavam ali e tal, e aparecia essa paiada. E, né, eu já curioso demais, né? Quero ser biólogo, né? Não, naquela época eu nem sabia que queria ser gente, né? De qualquer coisa. Aí, cara, minha avó falava assim, ó, cuidado com o sapo, porque o sapo joga leite. Né? Talvez alguns de vocês aqui já tenham ouvido, né? As meninas da roça já ouviram isso alguma vez ou não? Pois põe sim ou não, tem bate-papo pra mim. Aí, cara, era muito comum a gente ouvir isso, exatamente, tá vendo? Era muito comum a gente ouvir isso. Aí depois, né, a gente vai estudando, vai aprendendo as coisas direitinho, bonitinho, aí, ó, tá vendo? Eu vou falar disso sempre aí. Eu falo pra vocês, ninguém acredita em mim, né? Eu sou do século XX, eu sou do século XXI. Aí, a gente, depois, quando estuda, a gente aprende o seguinte, o sapo, ou sapos, né, eles têm uma glândula, mais ou menos aqui, ó, na região posterior da cabeça, chamada glândula paratoide. Alguns livros chamam ela de parotoide, também interessa. Só que essa glândula, para jogar o tal do leite, você tem que apertar ela, entendeu? Então, Maria, por exemplo, faz de conta que essa caixinha do meu óculos aqui é o sapo, né? Aqui está a cabeça e aqui está o resto do corpo do bicho. Eu posso pegar o sapo pelo meio dele, posso pegar o sapo pela patinha, eu posso pegar o sapo de frente para mim, que ele não tem o potencial de esguichar esse leite sozinho. Agora, se eu pego o sapo e aperto essa glândula, aí o troço voa, entendeu? Então, o sapo, ele é um animal que contém veneno, mas ele não é peçonhento, porque ele não tem uma estrutura para inocular esse veneno em você. Entendeu a diferença entre peçonhento e venenoso? Excelente pergunta. Entendeu? Você quer um beijo do seu professor preferido. Não, mentira, o João. Doido demais, velho. Então, entendeu? Peçonhento é só quando tem estrutura para inocular o veneno. Tipo a cobra tem a presa. O sapo, ele tem o veneno, mas ele não tem como inocular isso. Ele é venenoso na cobra. Então, esses anfíbiozinhos aqui, ó, por exemplo, o slide aqui de cima, olha aqui, ó, esses aqui eles são venenosos, por exemplo, porque a glândula mucosa dele, né,
a glândula mucosa dele, porque todos os anfíbios, né, a gente pode ampliar aqui na específica, graças a Deus, os dos vertebrados todos, né, os ciclóstomos e os anfíbios, eles não têm anexos epidérmicos. Então, por exemplo, eles não têm, anfíbio não tem pelo, não tem pena, não tem escama, tem nada cobrindo ali. É só a pelezinha com pouquinha queratina, muito pouca, né? Para compensar isso, essas espécies que não têm secretam uma substância, né, de glândula mucosa ali. Por isso ele tem esse aspecto meio brilhoso. Tipo a pererequinha que você vê na parede da fazenda, não tem aquele aspecto meio brilhante, assim, cheio, parece estar molhada, vamos dizer assim. Entendeu? Então, nesses bichinhos coloridos aqui, é essa secreção que é altamente tóxica, por isso que ele é aposemático desse jeito. Né? Agora, nos sapos, né? No sapinho, por exemplo, sapo cururu, sapo de beira de breja e tal, não sei o quê, a glândula de veneno, a paratóide, está atrás da cabeça. De qualquer forma, tanto esses aqui quanto o sapão, não tem como inocular o veneno. Eles têm veneno? Tem. São venenosos? São, mas não são peçonhentos. Ficou claro? Beleza? Tá? E aí vocês vão falando, né? Pode falar, beleza. Aí aqui, ó, outra pergunta, né? No mimetismo aqui, ó, a pergunta do Alexandre é extremamente interessante também. Nesse mimetismo aqui, ó, no mileriano, as espécies, essas três aqui e as outras, elas têm o mesmo ancestral? Exatamente, Alexandre. Muito bem, meu garoto. Né? São espécies diferentes, pertencentes ao mesmo gênero, o gênero Micrurus, como você está vendo, né? Obviamente, todas elas compartilham o mesmo ancestral. Tranquilo? Tá? Excelente observação. Boa. Né? Aí você começa a ver, né, a evolução trabalhando dentro de um gênero, dentro de uma espécie. Né? Muito massa isso aqui. Excelentes perguntas de vocês. Estou gostando muito. Que bom que vocês estão aí. Meu muito obrigado por estarem me suportando. Que eu sei que você queria era ele, Cebolinha, né? O nosso homem da física. Mas tem nada, eu ganhei outro dia para vocês, tá bom? Bom, aí é o seguinte. Então aqui, mimetismo. Uma forma de vida que imita outro. Bom, próximo slide também vai falar um pouco sobre seleção. Observe esses slides aí. Né? Dá para ver algumas coisas, né? Ou não. Se você não está vendo, significa que o papel está bem feito. Por exemplo, aqui em cima, ó, primeiro slide aqui, muita gente tem dificuldade para enxergar a forma de vida no meio das briófitas aqui, ó. Né? Muita gente tem dificuldade. Você consegue enxergar um sapinho aqui em cima? Se você não consegue, parabéns. Ele, como fala? O intuito é esse. A seleção natural privilegia ele por isso, inclusive. Ele está vivo nesse momento, essa espécie existe por conta disso. Você não está vendo ele. Se você não vê, o que dizer um predador? Então é o seguinte, no mimetismo, você tem uma forma de vida imitando a outra. Aqui, a gente fala de camuflagem. Então, é outro caso, né, onde você vê a evolução trabalhando, né, essas espécies. Então, aqui a gente fala em camuflagem. Na camuflagem, o organismo ele se confunde com o meio, né, com o ambiente. Então, por exemplo, aqui em cima, posso ampliar para vocês tentarem enxergar o sapinho. Olha aqui, ó. Croque, 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 croque. Aí, dá para ver o olho do sapinho aqui? Aqui, ó. Aliás, eu também só consigo enxergar porque eu vejo o olho do sapo. Se eu não visse esse olho aqui também, eu não ia enxergar um sapo com cara de brioca, né? Entendeu? Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês, antes da gente entrar na evolução propriamente dita. Por que esse sapo, ele tem esse aspecto, essa corzinha aí? O que aconteceu para ele ficar desse jeito aí? Você acha que ele chegou um dia, esse sapo era, sei lá, ele era preto e ele chegou perto dessas folhas, ele começou a ficar com essa carinha de folha aí? Não, não foi assim. A evolução não acontece dessa forma. Não, eu achei que fosse. Pois é, mas não é não. Né? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Quando você olha para um slide desse aqui e vê um organismo, né? Em que ele se confunde com esse meio, em que ele se camufla aqui, né? Você poderia pensar, mas por que cargas d'água esse sapo ficou desse jeito aí? Né? Por que cargas d'água ele ficou desse jeito? Bom, aí você tem que lembrar da aula de mutações, né? Por isso que eu te apliquei primeiro a aula de mutações, para depois a gente começar a falar sobre a origem da vida e evolução. Porque é o seguinte, você tem que pensar assim, ó. Lá atrás, há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás, como que essa população, essa espécie aqui, você tinha sapinho de tudo quanto era jeito.
Sapinho pretinho, branquinho, roxinho de bolinha amarela, interessa. E sapinhos verdinhos assim. E esses sapos sempre viveram aqui, né, nesse montoeira de briófita aqui, exemplo, só para você entender o contexto. Aí você começa a entender, então, que os sapos, né, que não eram verdinhos, igual você está vendo aqui, desse jeito aqui, eles eram visualizados facilmente. E ao serem visualizados facilmente, eventualmente eles podiam ser predados, ou não conseguir obter êxito em alguns das muitas vicissitudes da vida, enfim. E de forma que, com o passar do tempo, os milhões de anos, os milhares de anos, foram sendo selecionados apenas os sapinhos que se camuflavam perfeitamente nesse ambiente. Entendeu? Agora, a gente tinha lá atrás sapo de tudo quanto era cor, não era? A pergunta que eu faço, quem é ou o que foi que criou esses sapinhos de todas as cores? As mutações. Entendeu? As mutações. As mutações criam as variáveis, sapinhos de todas as cores, e o ambiente seleciona aquele que, por exemplo, está mais apto a sobreviver ali dentro. É esse o princípio básico da evolução dos seres vivos. E é por isso que a gente está falando sobre. Então, todos esses casos que a gente tem comentado aqui, desde a aula passada, mimetismo, seleção sexual, homologia, analogia, embriologia, tudo tem a ver com isso. As mutações criam as variáveis, por exemplo, né? Criam todas essas variáveis, criam formas de vida, né? Dentro da mesma espécie, vários tipos, modelos, cores, tamanhos, formatos, enfim. E, eventualmente, uma delas sobrevive, como esse sapo que você está vendo aqui. Agora, aqui dá para fazer muitas, né? Dá para fazer mais umas 5 questões de prova para vocês, né? Por exemplo, segundo ano já fez botânica, terceiro ano também, né? O curso também. O que o anfíbio tem em comum com a briófita? Pergunta que poderia ser lançada em cima desse slide, além dessa questão de camuflagem que você está vendo. Responde para mim alguém no bate-papo. Além de uma aula online com o Ramirão, o plantonista de física. E aí diz para mim, o que os anfíbios têm a ver com as briófitas? Quem responde essa? Vamos, gente, acorda, senão eu vou derrubar a sala para ver quem está prestando atenção na porra da específica. Eu sei que você queria física. Bate-papo aberto. O que os anfíbios têm a ver com as briófitas? Dependência da água para reproduzir. Muito bem. Pessoal respondendo certinho aqui. Ó. Parabéns vocês. Dependência da água para reprodução. Né? Então, começar a linkar as coisas também. Não é só vir para a aula de evolução e achar que vai ser só evolução. Vou falar de um monte de coisa. Então, primeiro, antes desse negócio de depender da água para reprodução, os dois, tanto os anfíbios quanto as briófitas, o habitat deles é restrito a ambientes úmidos, né? Aí, por que o anfíbio tem que viver em ambiente úmido? Porque eu falei para vocês que ele não tem anexos na epiderme. Já reparou que geralmente é quando chove, quando está bem úmido, que a sapaiada aparece? Né? E exatamente por conta disso. Né? Sapos, rãs, pererecas, anfíbios de forma geral. Primeiro, o hábitat é restrito a ambientes úmidos, igualzinho as briófitas. Briófita não é beira de cachoeira, floresta úmida, enfim. Aí a segunda coisa é essa que vocês colocaram, dependência da água para reprodução, para fecundação, como queiram. A fecundação das briófitas e a fecundação dos anfíbios depende da água, né? No caso das briófitas, aquela história de anterozoide ou esfera, né? Bostânica, segundo os alunos do terceiro ano, né? E dos anfíbios, então, espermatozoide fecundar o óvulozinho, né? No amplexo nupcial. Beleza? Você do segundo ano que não fez anfíbios ainda, vocês estão, né? A zoologia do pastor Kleber está andando lá, eu não sei, acho que ele nem terminou em invertebrados ainda, né? Mas ele deve chegar em anfíbios. Quando ele falar de anfíbios, você lembra, pô, anfíbio, né? Reprodução, depende da água, tá? Fecundação externa, beleza? Então, o primeiro slide aqui, camuflagem, sapinho, bonitinho. Agora, olha esse aqui, ó. Aliás, esse peixe aqui, ó, ele tem naquela tarefinha que eu passei para vocês, né? Eu não sei se a gente vai mexer com aquela tarefinha hoje, porque vocês não tavam, acho que vocês nem pegaram ela, né? Você estava esperando a aula do Cebobiba, mas não tem nada não. Se a gente quiser, hoje a gente faz semana que vem. Olha esse peixe aqui, cara. É o linguado. Isso aqui chama linguado, né? Linguadão bonitão aqui, ó. Você tá vendo um detalhe interessante? Ele é um peixe achatado, né? Em que ele está se confundindo com o fundo ali, ó, né? Um leito, vamos falar assim, né? No caso aí, oceânico, né?
um detalhe importante do linguado. Não sei se você percebeu nesse slide ampliado. Você está vendo que os dois olhos estão na parte de cima do bicho, nessa parte de cima, né? Entre aspas, do bicho, na lateral do corpo dele. Piada, doideira, exatamente. Olha o que é a seleção natural, filho. Eu tenho que a biologia é maravilhosa. Agora, eu quero que vocês pensem como que era a população ancestral de linguados lá para trás, há milhões de anos atrás. Tinha linguado por quanto era jeito. Linguado gordinho, linguado losango, linguado formatinho de sei lá o quê, né? Quanto é tipo, linguado achatado desse jeito aqui, para começar. Aí, aqueles que melhor se confundiam, se camuflavam ali, né? No fundo, no leito, não eram vistos. Os outros, sei lá, os redondinhos, os quadradinhos, enfim, eram pegos. Esses aqui sobreviveram. Agora, você já virou um linguado de cabeça para baixo? Vamos dizer assim, você pegou ele desse jeito aqui e virou. Sabe que cor que ele é? Branco. Branquinho. Piada do céu. Não acredito nisso, não. Pega um desses. No dia que você for litoral, você pega um linguadão desse. Você vê. Ele é, né, tom de areia nessa parte de cima. Os dois olhos do animal, você está vendo, são voltados aqui para cima, obviamente, né, para visualizar eventuais perigos, coisa do tipo. E o lado de baixo dele, o lado que está em contato com a areia aí, é branco. E é um negócio muito estranho esse peixe aqui, cara. Mas é um ótimo exemplo de camuflagem também, tá? Então você já tá vendo aí, né? Doideira. Olha aqui em cima. Esse aqui para mim é o melhor. Esse aqui eu quero tatuar ele em mim um dia, se Deus quiser. Esse aqui é o bicho-pau, cara. Ó, esse aqui, para mim, ele bate recorde. Assim, todos esse negócio de camuflagem que eu já vi na minha vida, bicho-pau é o mais massa de todos. Toda vez que eu paro diante do bicho-pau, eu fico babando, colorido. E eu fico assim, nossa, evolução. Cara, porque esse bicho aqui, o negócio dele é camuflar, ele tem que parecer um pedaço de pau, né, bicho? Ele tem que parecer um graveto. Agora você pensa, cara, e você tem algumas espécies de bicho-pau, né? E se você parar para pensar, até na cópula dele, ele tem que parecer graveto, porque senão ele se acusa. Ele não pode ser cruzado, porque se ele ser cruzado, nem um passarinho come ele. Entendeu? Então, a seleção, quando a gente fala em seleção natural, essa que é a força, né, digamos assim, que vai orientar, né, a questão da evolução, enfim, seleciona até perfis comportamentais. Porque, vamos supor, você tem ali uma população de bichos-paus, beleza. Aí você tem um bicho-pau que ele acompanha, por exemplo, a hora que o vento bate na árvore e os galhos começam a movimentar, o bicho-pau, esse aqui, por exemplo, está vendo, ele começa a acompanhar esse movimento. Então ele vai ali, ó. Agora vamos supor que você tem ali naquela população de bicho-pau um que não consiga acompanhar esse movimento. O passarinho, bicho, às vezes está de olho nele, dizendo, opa, tem alguma coisa errada ali, deixa eu ver. O galho balançando e o bicho-pau lá, sei lá, né? O galho balançando para baixo, o bicho-pau balançando para cima, sei lá, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, até mecanismos comportamentais, nesse quesito, é selecionado. Esse é massa, cara. Esse aí, toda vez que eu vejo um, pego na mão, deixa ele ficar. Cara, eu acho ele impressionante. É um bicho assim que me fascina. Dentre os muitos, né, que eu já vi por aí. Mas esse aqui é muito massa. Às vezes, quando eu vejo algumas. Eu nunca peguei, assim, fui atrás, não. Às vezes, uma pessoa, olha aqui, bicho pau, você quer achando um tal. Eu vou lá, pô, massa, né? Faz foto, até um monte de foto de bichinho pau desse aí. Mas é massa também, né, cara? Eu acho ele muito doido, muito bonito. Você deve estar achando ridículo, né? Porque seu negócio é fazer medicina, né? É exata, sei lá o que você quer. Mas a gente que é biólogo, né, cara? A gente gosta e observa as formas de vida e viaja colorido nelas, né? Então, esse é o bicho-pau. Ele, a camuflagem dele, né? No caso, é se confundir com, né, os galhos da árvore ali, enfim. Bom, e por último, né, outra aqui, ó, essa aqui é aquela questão mais de coloração, muito prazer, né? Louva a Deus, Mantódia. Esse aqui é aquela história, né? Talvez louva-a-Deus, louva-a-Deus é nesse caso do camaleão, né? Aquela questão de células coloridas, enfim, né? Só que o louva-a-Deus ele é mais famoso pelo seu perfil reprodutivo, né? É uma história legal de se contar também. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, louva-a-Deus na cópula, a fêmea mata o macho. Mas tipo a viúva negra, é parecido com isso.
Mas só que tem um detalhe. A louva-a-Deus fêmea, ela mata o macho em plena cópula. Bem aquela coisa instinto selvagem, né? Bem Catherine Tramel lá. Já assistiram Instinto Selvagem? Não, não é da época de vocês não, né? Depois vocês assistem, interessante sim. Então, assim, ó, imagina, os dois, o macho e a fêmea estão em cópula, né? Ok. Aí, cara, tá vendo essas duas patinhas anteriores aqui da louva-a-Deus? A fêmea vira elas para trás assim, ó, e corta a cabeça do macho, em plena cópula. Aí, né, os cientistas ficaram intrigados, falaram assim, por que esse bicho faz isso, né, cara? Ué, por que ela corta a cabeça do macho em plena cópula? Aí eles foram atrás, né, descobriram que quando ela faz isso, ela corta, o macho libera mais espermatozoides dentro do corpo da fêmea, garantindo assim uma fecundação maior de óvulos. Aí você vê a evolução por trás do processo. E Ada, não, que evolução, caramba, você assassinato a sangue frio, bicho, tá doido? Matar o cara em plena cópula? Pois é, mas pensa comigo, o que acontece exatamente nesse caso aqui? E é bom a gente poder falar não só de camuflagem, né, mas dessas nuances pertencentes aí ao princípio evolutivo. Quando você pensa em evolução, naquele textinho que eu falei lá, que eu pedi para vocês lerem lá, o Dawkins fala muito assim em formas de vidas estáveis, né? E essa estabilidade tem muito a ver com aquilo que a gente falou na aula da semana passada, sobre a questão de qualidade da descendência. E eu falei para vocês que algumas espécies investem em qualidade, outras podem investir em quantidade, né? De qualquer forma, qualidade e quantidade, busca-se uma estabilidade naquilo que é a perpetuação da espécie. Bom, quando essa assassina sangue frio faz isso, você poderia falar, não, mano, assassina sangue frio, né? Tá doido? Deu me livre se eu nascer louva-a-Deus macho na próxima vida. Mas aí o que vai acontecer, galera? É o seguinte, a evolução, ela vai trabalhar a lógica do DNA, né? Do tal do gene egoísta, mais ou menos assim. A morte do macho é prejuízo para o indivíduo. O macho morreu, prejuízo para ele, não é? Mas é benefício para quem? Para a espécie. Então, nesses casos, onde você tem esses perfis comportamentais de fêmea, por exemplo, matar macho, você tem que pensar sempre que o benefício é na perpetuação da espécie. É dentro daquela lógica egoísta do DNA de se preservar a qualquer custo. Por mais que pareça hediondo, macabro, sinistro, a sangue frio, como a gente falou, mas as formas de vida, elas são programadas pelo DNA exatamente para que elas possam, então, né, continuarem existindo, mesmo que seja à custa da vida de um dos progenitores, como o caso do macho. Entendeu? Agora, aquilo que eu estava falando no slide, no bichinho ali de cima, no bicho-pau, um mecanismo comportamental foi selecionado. Né? Então, imagine lá atrás, populações de louva-a-Deus, né, em que existiam vários tipos de cópula, e num deles, num belo dia, né, olha só, num belo dia, sabe-se lá como é que isso começou, ninguém sabe, a gente só pode fazer suposições, né? Uma fêmea dessa vira para trás com a cabeça do macho e ali ela tem um número maior de ovos, de descendentes com esse perfil, com esse gene. Que gene? O gene sou fêmea, corta a cabeça do macho. Vamos chamar de gene desse nome. Entendeu? Com o passar do tempo, esses indivíduos, essas fêmeas que nascem com esse gene, começam a se tornar abundantes na população. E a partir de um determinado ponto, né, só vão existir essas fêmeas com esse gene, sou fêmea, corta a cabeça do macho, né? Então, é algo que está preservado em todos os louva-a-Deus atuais. Entende? Maravilhoso isso, né? É extremamente sim. Né? É aquele mesmo caso do zangão, né? É o mesmo caso do zangão. Sabe como é que a gente chama isso na biologia? A gente chama de imperativo reprodutivo, né? É aquela coisa assim, vou para a cópula e a cópula significa minha morte. Né? É o imperativo reprodutivo. O zangão, por exemplo, para quem não sabe, né? Nas abelhas, o zangão vai para a cópula e ele morre na cópula. Aí a pergunta que eu faço, né? Toda vez que eu falo sobre esses assuntos, a pergunta que eu faço, ele tem escolha? O louva-a-Deus macho tem escolha? Ele fala assim, opa, fêmea, não, mas peraí, vou morrer se eu for lá. Você acha que ele tem escolha? Não, ele vai. O zangão tem escolha? Também não, ele vai.
E aquilo que a gente está falando, prejuízo para o indivíduo, benefício para a espécie. A evolução trabalha dessa forma. Né? O DNA egoísta. O gene egoísta. E casos e mais casos eu te apresento aqui, né? Nessa história aqui. Mas a gente está falando de camuflagem, né? Tá, dona Carla. Senhor, você tá, hein, Carla? Meu Deus. Tudo bem, até se, exatamente. Tem uma coisa de comer o macho também? Pode. Tem umas espécies desses mantóide aqui que ela pode até devorar, né, também. A viúva negra, enfim, tá certo, vocês estão ótimos. Mas vocês estão entendendo o contexto da camuflagem, a gente pode relacionar, então, com... Aliás, tem uma questão lá sobre isso, né? Essa questão, o que é mimetismo e o que é camuflagem. Bom, e aqui, né, a nossa força motriz, né, por trás do processo seletivo, a dona querida seleção natural, né? E essas seleções aqui, elas podem trabalhar de três formas, né, na natureza. Então, quando se fala em seleção, né, aquilo que a gente estava falando, o ambiente vai selecionar a forma de vida que é apta. Né? Como a gente ainda não entrou em darwinismo, vamos dizer assim, você às vezes fala assim, mas o Darwin falou que eram os mais fortes sobreviviam. Ai, eu adoro essas coisas de imaginário inconsciente coletivo. Na verdade, não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais aptos. E o que significa ser mais apto? Nascer com uma característica que permita uma melhor exploração do ambiente. Né? Mas aqui eu não vou entrar em detalhes ainda não, porque eu vou passar para a história da origem da vida, que a gente está até discutindo naquele texto. É o seguinte, é só mostrar algumas coisas aqui para algumas pessoas. Ó, aqui em cima, a população original, como você está vendo. Né? Não. Peraí, Isabela, deixa eu só falar isso aqui, eu já respondo sua dúvida, viu? Olha aqui, ó. Aqui em cima, a população original. Então, aqui ele está mostrando cinco não, está mostrando uma espécie de roedor, né, de ratinho, enfim. Aí você vê, observa, ó, você tem um ratinho mais clarinho aqui à esquerda e uns ratinhos mais escuros aqui à direita. Ok? Então, aqui está a curva, que a gente chama de curva de plasticidade fenotípica. Né? Que ilustra muitas coisas. Porque, assim, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, principalmente vocês que estão aprendendo genética agora, né? Quando a gente fala em fenótipo, muitos dos fenótipos, né, e essa interação fenótipa com o ambiente, etc. e tal, eles não são necessariamente absolutos. Né? Então, por exemplo, assim, ó, ervilha verde e ervilha amarela. Você não tem ervilhas amarelas, você tem até se você pegar todas essas ervilhas amarelas e plotar e conseguir fazer uma análise estatística e jogar numa curva, você vai encontrar ervilhas amarelinhas, quase que brancas, né? Até ervilhas amarelas, aquele amarelo que a gente chama de amarelo ouro, de um extremo a outro, de um amarelo muito claro a um amarelo muito escuro. Então, esse conceito que eu falei para vocês, eu tenho que prestar, desculpa, eu tenho que prestar atenção em algumas coisas, eu não posso ficar jogando esses conceitos de curso superior, não sei, senão vocês ficam doidos, né? Mas esse conceito, por exemplo, de plasticidade fenotípica, essa expressão, ela ilustra, ela é muito bem ilustrada, por exemplo, no estágio de herança quantitativa. O pessoal do terceiro curso sabe o que é herança quantitativa. O pessoal que está aqui no segundo não sabe ainda o que é herança quantitativa. Mas um detalhe importante e interessante é que muitos fenótipos, muitos, obedecem a essa curva aqui, ó. Essa curva aqui. Muitos fenótipos. Entendeu? Como eu estava falando negócio das ervilhas. Quando o Mendel propõe a história da ervilha amarela, vocês têm que entender que existem ervilhas amarelas bem clarinhas e que vão de ervilhas até amarelas escurinhas. E se a gente fazer uma análise estatística e jogar isso, você encontra uma curva igualzinha a essa. Essa curva que eu estou falando para vocês, que é a plasticidade fenotípica, que é demonstrada lá na herança quantitativa, por exemplo. Né? Na herança poligênica. Você de segundo ano, você não se preocupe. Papai Quênio, o Babalaorixá Pai Quênio, ele vai mostrar para você o que é herança quantitativa. Vocês do terceiro curso, vocês já viram isso. Né? Enfim, então o que acontece? Imagina a população original, dessa forma aqui, ó, tá vendo? População original. E aí existem três seleções acontecendo, né? Então, por exemplo, quando você tem aqui ó, a curvinha pontilhada da população original, e aí vem a seleção natural e preserva apenas um dos lados da curva, a gente chama isso aqui de seleção direcional. Entendeu?
Então, por exemplo, melhor exemplo aqui, o exemplo das girafas, do Darwin. O Darwin, né, aquela história das girafas, exemplo altamente controverso, discutiremos sobre isso. Existiam girafas de pescoço curto, de pescoço médio, de pescoço longo. Quais girafas foram selecionadas? As de pescoço longo, ou seja, aquelas que estavam no extremo da curva fenotípica. Então, essa seleção que pega um dos extremos da curva é a chamada seleção direcional. Tá? Mas eu vou voltar a falar nisso lá na frente, ainda só para vocês começarem a ficar ligados em algumas coisas. Aqui a gente tem uma seleção, olha só o que acontece, que ela seleciona os dois extremos da curva. A seleção direcional, letra A, é só um dos extremos. A seleção aqui, no caso, chamada de seleção disruptiva, nos livros que vocês usam, né? Ela seleciona os dois extremos. Isso aqui é muito comum em formas vegetacionais. Aconteceu, por exemplo, no esquema da panbiogeografia para a seleção da Amazônia, enfim, história para outro dia. E essa aqui, ó, essa aqui da minha direita aqui, você vê que o indivíduo que foi selecionado é o indivíduo que está bem no meio, né? Esse aqui, ó, que a gente já conversou sobre isso aqui, é o caso do ancestral da Carla, né? O heterozigoto com anemia falciforme. Então, quer dizer, os normais morriam lá na África por malária, lembra que eu contei essa história para vocês? Aqueles que tinham anemia falciforme severa morriam, quer dizer, os dois extremos morriam, e sobraram ali os heterozigotos, esses bem no meio aí, ó. O ancestral da Carla que trouxe, né, o gene para o Brasil e deu para ela aí, que até hoje ela não sabe quem foi que passou para ela, se foi o pai, se foi a mãe, quem foi. Entendeu? Mas eu vou voltar a comentar isso aqui. Aí vem uma pergunta aqui, ó. É o DNA que comanda a seleção? Não, a seleção quem comanda é o ambiente. Entendeu? Então, é o seguinte, o que vocês têm que ficar ligados em evolução. Você tem que pensar assim, o DNA produz as formas de vida. Solta lá. Né? As mutações criam as variáveis. Muitas formas de vida, diferentes e tal. Essas formas de vida vão parar no ambiente. Aí aquelas formas de vida que se dão bem num determinado ambiente, dentro de um determinado contexto, sobrevivem. É isso, por isso chama seleção natural. É o ambiente quem seleciona as formas de vida mais aptas a sobreviverem ali. E aquelas formas de vida que não sobrevivem, morrem sem deixar descendentes. Esse é o princípio do darwinismo. Nós vamos conversar sobre isso ainda. Mas a pergunta é, né, eu continuo aqui, quando é que a evolução começou? Né? Quando é que a evolução começou? Quando é que você pode dizer assim, ó, o start do processo evolutivo? Uma coisa assim para a gente começar a lucubrar, né? Onde é que começou? Boa pergunta, né? Segundo Dawkins, naquele texto que eu passei para você, a evolução começou nas próprias moléculas, né? Que formavam o caldo primitivo, a sopa primordial lá atrás, naquelas ideias do oparim. Segundo Dawkins. Mas é porque é o seguinte também, né? O negócio do textinho do Dawkins que eu soltei lá no grupo para vocês. O lance lá, esse negócio de origem da vida e evolução, né, vamos dizer assim, são dois assuntos bastante controversos, exatamente porque, no final das contas, ninguém estava lá para saber se foi assim realmente que aconteceu. Entendeu? Então, é salutar, travou geral aqui, hein? É salutar falar sobre isso, porque a gente lida agora, né, essas duas matérias que a gente está trabalhando aqui na específica, a gente lida com duas, e eu gosto muito de falar disso no começo de tudo, até mesmo para abrir a cabeça de muito aluno aqui, né? Não que eu acho que muitos aqui tem que ter precisam abrir a cabeça, vocês já têm a cabeça aberta, só que está matriculado aqui, vocês já são pessoas diferenciadas, na minha opinião. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar é o seguinte, por que existe tanta controvérsia, tanto barulho em cima de origem da vida e evolução? Porque no final das contas ninguém estava lá para ver o que aconteceu, entendeu? Ninguém estava lá. Eu não estava, você não estava, nem o Brizola, nem o Peixoto estava lá. Então, como ninguém estava lá, dá margem para galera especular, inventar e falar o que quiser, vamos dizer assim. Entendem? Então, essas duas disciplinas, elas têm aquilo que a gente chama de viés epistemológico. Né? O que é epistemologia? Deixa eu colocar isso para vocês aqui. Ó.
Epistemologia é a história da ciência, entendeu? Tem um viés meio epistemológico, né? Então, quer dizer, a gente vai contar isso aqui, ó, epistemologia é a história da ciência. Toda ciência tem uma história, né? Por exemplo, você pensar, alguém falou de, entre parênteses, delicioso Manzi, né? A química tem uma história. Não tem aquela história dos iatroquímicos, o lance do povo procurava lá aquela pedra filosofal, bem Harry Potter, né, cara? Pedra filosofal, não sei o quê, tal. Então tem uma história por trás do que você está aprendendo hoje. E a biologia também tem, né? E o problema aqui, né? O problema desse negócio de origem da vida, de evolução, é aquilo que a gente conversou também na semana passada, cara. Isso choca com aquilo que a gente vê lá na Bíblia, primeira coisa. E eu já te falei que aqui não é um lugar para isso. Entendeu? Aqui não é lugar para isso. Eu respeito todas as crenças, eu, Iago, eu respeito todas as crenças, eu respeito todas as religiões, monoteístas, politeístas, não me interessa. Porque minha parada aqui não é discutir isso. A minha parada aqui é falar assim, olha, a biologia explica a origem da vida sim. Ponto. Né? Idiota é o professor, na minha opinião, que fica querendo doutrinar. Não, ó, mas igual, por exemplo, nas universidades, eu quero te dar uma notícia ruim, né, em relação às universidades, mas não que você desistir. Tem professor que fala assim, ó, é impossível, juro por Deus, olha para mim, o professor fala assim, ó, é impossível ser religioso e inteligente ao mesmo tempo. Cara, o cara fala um trem desse, ele manda tomar no cu dele, fala assim, vai para o inferno, filho da puta, você tá achando que você é quem você fala isso para mim? Entendeu? Na fé de cada um de nós, ninguém tem direito de meter o bedelho, velho. Né? Então, o problema é esse. Quando a gente aplica a origem da vida aqui, já tem aluno que fala assim, porra, mas domingo eu estava lá na igreja, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 23, Deus disse, faça-se a luz, não sei o quê, no final descansou no sétimo dia. Essa é a explicação da Bíblia. Aqui é a explicação da biologia. Se você for pegar a explicação lá dos hindus, do sei lá de quem, vai ter outras explicações também. Entendeu? Então a intenção aqui não é fazer você colidir os dois mundos. É você entender que existem várias vertentes, né? E aqui a nossa vertente é a vertente mais científica, digamos assim. A gente tá certo? Sei lá. Não sei. Não sei de nada. O que eu sei? O que eu sou? Sou nada, sou um bosta, um biólogo. Só isso. Mas eu, a título de professor de vocês, tem que falar assim, olha, no Enem aparece assim, no vestibular cai assim. É só isso que eu tenho que fazer, né? Então a intenção não é chocar, não é escandalizar, não é fazer você parar de ir na igreja e rasgar sua Bíblia. A intenção nunca é essa. Entendeu? Que isso fique bem claro. Bom, então assim, ó, como é que começou a história, né? A origem da vida. Mas com essa ideia estapafúrdia aqui, estapafúrdia hoje, né? A gente tem que tomar cuidado também, porque é aquela coisa, né? Gente, vocês já pararam para pensar como é que vai ser o mundo? Isto é, se existir um mundo daqui 2000 anos, você parou para pensar? As pessoas lá em, nós estamos em 2020, né? Lá em 4020, você acha que as pessoas em 4020 vão falar de você aqui em 2020? Vão falar que você era ridículo. Vão começar, vão falar que você não sabia nada. Vão falar que, nossa, o pessoal lá usava celular. Nossa, mas que antiquado isso. Né? Vão falar disso aí. Mesma coisa hoje, a gente em 2020, olhar para essa ideia aqui, ó. Mas, vocês têm que entender, por mais absurdo que pareça, né? Vocês têm que jogar a cabeça de vocês lá para trás. É pegar efeito borboleta, né? Jogar o seu pensamento lá nos idos de Aristóteles. Quando é que Aristóteles estava vivo? Né? Anos antes de Cristo. Existia toda a noção do que é, por exemplo, a biologia, as ciências de forma geral? Também não. Mas por que a gente fala de Aristóteles hoje, considerando a ideia da geração espontânea? Porque ele representa o início do pensamento científico, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Entendeu? Então é até importante vocês estarem aqui ouvindo isso, né? Um pouco de sono, eu sei, calor demais da sono, né? Falatório total do Iago aqui. Mas assim, para que vocês entendam, então, que toda essa história que a gente conta, né? E vocês pegam os livros de vocês, vê essa história de origem da vida, isso serve para que vocês entendam que o conhecimento ele é sedimentado, né?
Então, vem alguém, coloca uma camada, vem alguém, coloca outra, vem alguém, coloca outra, e assim vai construindo conhecimento. A biogênese, para nós, é uma ideia estranha, né? Você pensa, não, não tem nada a ver isso aí, não. Por que a gente tem que aprender isso aí? Só pelo fato de que foi aqui que tudo começou. Alguém falou assim, olha, a vida, né, ela surgiria a partir da matéria não viva, a partir de algo chamado força vital ou princípio ativos. Bom, isso hoje é absurdo. Mas lá atrás, era o que eles tinham para se nortear. Entendeu? E é isso que vocês têm que lembrar, né? Quando vocês forem pensar nessas matérias de viés epistemológico. Né? E aí, então, né, é lógico, em ciência, vocês vão ver muito isso na universidade, em ciência tem muito isso. Se você fala, você tem que provar. Não é só simplesmente falar, você tem que provar. Né? Então, eles criavam as chamadas receitas de vida. Né? E aí, então, tentava se justificar, né, por A mais B e C, que essa ideia da abiogênese ou geração espontânea fazia sentido. Né? Por exemplo, surgia larvas de inseto no lixo, né, girinos nas lagoas, enfim, justificava-se dessa forma. Né? Por exemplo, essa questão dos girinos nas lagoas, o princípio ativo era algo presente no limo, na lamina que estava ali no fundo, que dava origem a esses girininhos. Aí você percebe, cara, que não tinha noção de um ciclo vital, né? Porque girino é larva de sapo. Então, eles nem sabiam que girino era larva do sapo. Né? A questão de larva de inseto. Nem sabia que o inseto era holometábolo. Né? O que é holometábolo mesmo? Pergunta para os alunos do terceiro curso. O pessoal do segundo já viu artrópode. O que é holometábolo mesmo? Aproveitar aqui que eu soltei a palavra. O que quer dizer É aquele holometábolo? que tem 3 fases? Não, quase isso. Vai, completa Porque aí. tem Tá? alometábulo também. É holometábolo, só holometábolo, dos insetos, artrópodes. Este imbecil que vos fala que estudou essa matéria. Lembra? Holometábulo é aquele que tem metamorfose total, né? Que você tem a larva, né? E da larva o casulo, né? Exatamente, é só metamorfose total. É que tem os hemimetábolos e tem os holometábolos. O holometábulo é aquele assim, ó, aquele ciclo assim, ó. Ovo, larva, casulo, adulto. Né? E hemimetábolo é quando a forma jovem parece demais com o adulto. Aí é ovo, ninfa. Quem que é ninfa? A forma jovem, adulto. Entendeu? Então você tem isso aí. É normal. A gente vai revisando tudo isso depois. Enfim, aí, o que eu quero que vocês entendam é que, obviamente, né, não se tinha conhecimento naquela época. Não se sabia muita coisa. Né? E hoje a gente olha para trás e fala assim, pô, absurdo, né? Aí tem a mais famosa das ideias que chegou para nós, né? O Van Helmont, famoso Van Helmont, parece nome de Van Helsing, né? Caçador de vampiros, enfim. E, olha aí, essa receita de vida tem tudo quanto é livro, cara. Olha aí, ó, receita de vida. Como obter ratos, né? Pegava a camisa suada, colocava os germezinhos de trigo ali, não sei o quê, né? 3 semanas depois surgiriam os ratos. Então, era isso que eles tinham, né? Agora, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês e insisto. O que faz a ciência progredir? A discórdia. Ninguém é obrigado a concordar com isso. Né? Mas se você não concorda com isso aqui, você tem que apresentar uma teoria poderosa o suficiente para derrubá-la. Então, se existia a biogênese, que eram esses que acreditavam que a vida surgia da matéria não viva, vão existir exatamente os que pensam ao contrário. A biogênese. Né? Essa biogênese, então, é exatamente a ideia que prega que toda forma de vida tem que surgir de uma forma de vida pré-existente. Um ser vivo surge de outro ser vivo. Não tem jeito de ser diferente. Para nós faz mais sentido. Claro, nós estamos no século XXI, mas lá atrás não era fácil demonstrar isso. Né? Enfim, então aqui a biogênese, que é o oposto da abiogênese, né? A discórdia que existia. Né? E é interessante esse lance da discórdia, mas aquilo que eu falei para vocês, e às vezes a gente sofre com alguns, né? Principalmente no curso, principalmente no curso. Né? O pessoal do curso está aí sabe disso. Qual que é o maior problema de professor de curso, gente que dá aula no curso? É o aluno que ele quer peitar a agenda em sala de aula, achando que ele sabe demais da conta, que eu discordo, que eu não sei o quê. Eu também discordo de muita coisa em biologia. Não vou falar para você que eu não discordo, não. Eu discordo muito, de muita coisa. Só que eu não tenho lastro
Eu não tenho envergadura intelectual para peitar coisas dentro da biologia, entendeu? Então, quando a gente está falando de duas áreas da ciência que se chocam, que se colidem, vamos dizer assim, a gente está falando de cientistas, pessoas que têm know-how, pessoas que têm respaldo, que têm o que eu falei para vocês, envergadura intelectual para peitar um ao outro, como vocês vão ver nas universidades. Por exemplo, muitos aqui querem fazer medicina, né? Então, dentro do curso de medicina, dentro das ciências médicas lá, vocês vão ver, por exemplo, uma ala de médicos que é totalmente a favor da vacinação. Mas você vai ver eles se chocarem com a ala de médicos que não é, que não fala assim, não, vacina para quê? E eles brigam, entendeu? Então, mas eles brigam em condições de igualdade. São pessoas que estão estudando isso. São pessoas que estão ali desenvolvendo pesquisas com isso, né? E não simplesmente como a gente vê, por exemplo, na turma de curso, o cara quer peitar a gente ali na frente. Não sei o que, não, peraí, né? Assim, só abrindo meu coração. Né? Específico é bom, eu gosto de abrir meu coração aqui no específico. Eu estava dando aula num curso, não vou falar para vocês onde que era, não foi no pré-best, não. Vocês do pré-best são muito bonzinhos. Nossa, eu gosto mais de vocês por conta disso. Vocês são muito respeitosos, né? Digamos assim. E um dia eu estava dando aula no curso, eu escrevi uma palavra no quadro. A palavra era deciduosidade. Aquele negócio de cair folha de árvore, né? Escrevi, né? Folha de serrar, tal, deciduosidade. A menina levanta a mão. Foi. Essa palavra que você escreveu, ela não existe na internet. Eu olhei e falei assim, mas quem disse que eu olho a internet para preparar uma aula para vocês? Ah, mas você tem que tomar cuidado. Ela já começou a falar, você tem que tomar cuidado. Eu falei, pensei comigo, né? Falei, olha, você está querendo chegar aonde? Ah, porque eu faço engenharia civil na PUC, não sei o quê. Olha, eu não estou aqui para discutir isso com você não, filha. Entendeu? Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente quer peitar alguma coisa, por exemplo, ensino médio não é lugar para você peitar nada. Vou ser bem honesto com vocês. E isso não é um sapo, isso não é uma ameaça, isso é um conselho. Né? Você vai peitar alguém, intelectualmente falando, quando você for um grande pensador, um grande cientista dentro da sua área. Aí sim, você tem plenas condições de peitar alguém. Entendeu? Então, vocês podem dizer assim, ah, mas eu não gosto do tal professor porque ele é assim ou porque ele é assado. Mas a título de titulação, por exemplo, ele já está alguns degraus acima. Né? Ah, eu não concordo com essa ideia da química, essa ideia da física, essa ideia da geografia, essa ideia não sei o quê. Tá, você pode até não concordar, mas você tem que estudar muito mais para você ir lá e querer bater de frente com ele. Entendeu? Isso é uma coisa que eu fico tão chateado. Sabe que a coisa da vergonha alheia, quando alguns alunos querem, às vezes, assim, peitar a gente em sala de aula? Né? Eu fico pensando assim, nossa, eu passei por muita coisa para ser IABA hoje, esse que está aqui falando para vocês, ou de repente um menino que não tem nem 18 anos nas costas querer vir peitar. Né? E a gente está falando de duas ideias chocando aqui, ó, em cientistas, né? Em seres, né? Com seres humanos com um perfil intelectual gigantesco. Aristóteles, cara. Pensa bem para peitar Aristóteles. O que esses caras não tiveram que fazer? Aristóteles foi um dos maiores cabeçudos que já passaram pela face da Terra. Né? Vocês entendem a dimensão do que a gente está trabalhando aqui? Então, enquanto a gente é aluno, a gente tem que se colocar na posição de aprendiz, de olhar para o professor ali na frente ou na tela hoje, né, e falar assim, tá bom, né, beleza, deixa eu anotar isso aqui. Erros acontecem? Acontece, eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, somos humanos. Eu posso errar, um outro professor pode errar ali, você já errou, né? Mas a gente tem que entender isso, pode acontecer um erro aqui, ó. Mas nunca, nunca, vocês do pré-veste, vocês são ótimos, cara. Vocês às vezes até veem que a gente dá uma rata aqui, outra ali, mas vocês nunca peitaram a gente. Mas tem uns lugares do mundo aí que, pelo amor de Deus, né? A postura de alguns alunos chega a ser desprezível, né? Na minha opinião. Bom,
Então, por exemplo, ó, o Francesco Redi, ou Redai, né, segundo alguns professores mais mascarados, né? Agora veja bem, ó, olha só o que eu estava falando para você sobre lastro, sobre envergadura intelectual. Quem foi o primeiro a propor a biogênese? Aristóteles, né? Olha quando é que Aristóteles está antes de Cristo. Olha onde é que foi aparecer alguém para peitar as ideias propostas por Aristóteles lá atrás, só no século XVII. Só para você ver o tanto que o cara era cabeçudo, genial, fantástico, mirabolante, né? E aí, o Aristóteles, ele propôs a biogênese e logo os caras começaram, né, a falar assim, olha, é o seguinte, esse negócio de abiogênese não é bem assim, nós temos uns experimentos aqui que vão demonstrar isso, né? O Francesco Redi, ele fez o famoso experimento, né, de forma a vedar, né, com a gaze, alguma coisa do tipo, esse pedaço de carne que ficava exposto aí, né, e mostrava então que quando ele cobria com a gaze, as mosquinhas, né, não pousavam ali, não surgia vida dessa carne. Aí começa então a grande guerra entre os cientistas, né? Começa então, aí você fala assim, como é que eles faziam essas guerras? Como é feito até hoje? Eles fazem congressos. Lá no congresso, vocês vão ir para congresso, viu? Congresso não é só cachaçada, praia e farra, não, viu? Tem muita coisa boa em congresso. Então vocês vão nos congressos, um apresentava um trabalho, às vezes aquele trabalho valia durante algum tempo, e no congresso seguinte outro apresentava o trabalho que derrubava. É assim que a ciência trabalha. Né? Você vai ver isso, você vai trabalhar muito com publicações científicas. Então, você publica um artigo científico hoje, as pessoas leem aquilo, falam assim, beleza, legal, pô, que massa, hein? Ó, joinha, gostei. Mas tem gente que fala assim, que bosta é essa, hein? Eu discordo. Aí o cara começa a fazer um outro trabalho para derrubar o seu. Entendem? Quando a gente propõe isso aqui, talvez, né, não sei se isso é claro na cabeça de todos vocês, mas quando se fala em guerra de abiogênese com biogênese, é congressos científicos, apresentação de trabalhos, etc. Né? Então, presta atenção no velhinho aqui. Ó. Aí, meu aluninho, gente boa, o que acontece? Né? Fica essa história, biogênese é biogênese, e começa, então, uma época muito ferrenha, né, de combates tremendos entre eles. Assim. Entendeu? Por que isso aconteceu? A microscopia. Quando surge a microscopia, vamos voltar aqui no Francesco Redi, só para você lembrar aqui, ó. Francesco Redi cobriu ali, né? E falou assim, ó, não tem jeito de surgir, por exemplo, as larvinhas de mosca. Ah, beleza, né? Foi um tapa, né? Na biogênese. Mas quando vem a microscopia, você sabe que aquela carne que estava ali, que as mosquinhas não chegaram, ela desenvolve micro-organismos. Quando surge o microscópio, alguém pega aquela carne que estava lá dentro do vidro com a gaze, não tinha larva, claro, mas corta um pedacinho lá, põe no microscópio e fala assim, opa, olha aí, ó, tá vendo? Bactéria, tá vendo? Tem bactéria aí? Então a vida surgiu da matéria não viva, é a biogênese. Ah, aí pronto, aí os caras da biogênese estavam perdidos. Né? Aí começa então aqui, ó, o Needham, famoso, né, os experimentos com frascos, né, de Needham. O Needham, ele aquecia. Quando a gente fala caldo nutritivo, que você pega nesses livros de vocês, uma sopinha. Uma sopinha, caldo, desse você toma no boteco, né? Enfim, uma coisa assim. Aquece, deixa aberto, passa uns dias, não aparecem micro-organismos. A biogênese total. Uma sopinha, pegou lá uns 3 dias depois, olhou no microscópio, tá vendo? Olha aqui, ó, bactérias, fungos, micro-organismos surgiram, formas de vida surgiram nesse caldo nutritivo. A biogênese. Aí, o outro já falava assim, ó, Spallanzani, né? Não, senhor. Ó, vou ferver, vou tampar. Quero ver se vai surgir forma de vida. Eles começaram a debater um com o outro dessa forma. Então, Needham, aliás, você vai falar assim, não, isso aí não cai não, né? Não, não cai não. Eu estou esperando, sei lá, né, começar a novela da Carla ali, como chama? Mafalda lá, que ela é. Não sei o nome dela. Era um sei lá como chama. Esperando mais a novela. Lógico que cai. Então, lembrar, ó, Needham, ele defendia a biogênese. Olha as datas dos experimentos. Needham fez esse experimento em 1745. Spallanzani, em 1770.
muito próximo ali, né? Os caras chocando, né? Contemporâneos, discutindo as ideias sobre a origem da vida. Beleza? Então, vocês começam a entender, né, a dimensão das coisas. E aí, né, os argumentos de cada um deles, né, porque cada um justificava o outro, e essa história foi perdurando, até que, em 1860, o famoso, né, Louis Pasteur, é Pasteur que se fala, né, Pasteur. Tem uma avenida no Parque Anguera aqui que o povo passa, não, que é a Avenida Pasteur, né? Pasteur. Lá, se você falar Avenida Pasteur também, ninguém vai saber onde é que é, né? Mas você tem que falar Pasteur para algumas pessoas. Então, Louis Pasteur, famoso Louis Pasteur, né? Pasteur é famoso por alguns motivos. Ele desenvolveu aquele método da pasteurização do leite, né? Que consiste daquele choque térmico, temperatura muito alta, temperatura baixa, enfim, né? Mata muito micro-organismo. Pasteur, sim, eu tenho que contar uma coisa ruim do Pasteur para vocês. Pasteur também foi malandrinho. Sabe o que ele fez? Ele pegava muito artigo, muito trabalho científico de uma galerinha ali que estava perto dele, apagava o nome do povo com o nome dele. Sabia? E hoje, Pasteur é considerado por muitos o pai da microbiologia, né? Inclusive, existe o Instituto Pasteur na França, que provavelmente está envolvido nessa questão de produção de vacinas, né? Lá em São Paulo também tem, né, um Instituto Pasteur da vida, enfim. O que Pasteur fez? O famoso experimento com um frasco de pescoço de cisne. O animal chama cisne. Não é cisne, não, igual muita gente fala. Viu? Cisne. Você tá raiva de gente falar cisne. Olha lá o cisne. Cisne é feio demais. Então, pescoço de cisne, né? Pasteur foi lá, ferveu, né? O pescoço de cisne cadê o pescoço de cisne aqui? É exatamente isso aqui, ó. Esse gargalozinho curvado aqui, ó. Pescoço de cisne. Tá vendo? Esse é o pescoço de cisne. E segundo consta, esse pescoço de cisne, essa curvatura desse gargalo, é que impediu os micro-organismos do ar, a gente pode falar agora assim para você, século XXI, de entrar nesse caldo e contaminá-lo. Entendeu? Aí, os livros de vocês, eles dão duas versões para isso. Primeira versão, que quando fervia aqui à esquerda, o vapor d'água, quando ele passava nesse pescoço de cisne, condensava, então formava uma coluninha líquida ali, né? E essa aguinha que formava bem nessa parte baixa do pescoço de cisne impedia a entrada dos micro-organismos. Outros autores, outros livros que vocês usam, falam que a própria curvatura não permitiu os micro-organismos a alcançarem o líquido lá dentro. Qual é a nossa postura? Nossa postura é, eu não quero saber qual é o motivo, a nossa postura é, Pasteur derruba a biogênese com o experimento do pescoço de cisne. Seja lá se tem aguinha dentro do pescoço de cisne, se é a curvatura do pescoço de cisne, se é o grasnar do cisne, não interessa. É isso que eu falo para vocês, a concepção, a cabeça de aluno de ensino médio. Nós não estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui para entender, para aceitar que Pasteur foi o cara que deu a machadada final na biogênese. É isso que interessa para a gente. Beleza? Porque se você for pesquisar nos livros de ensino médio, eles vão falar essas coisas que eu te falei. Né? Então, não cabe a nós ficar procurando por que foi, por que não foi. Porque você vai encontrar divergência entre os autores. O que cabe a você entender, quando te for perguntado, é qual a importância de Pasteur, dos experimentos de Pasteur para a origem da vida? Pasteur, com os experimentos, com frascos, pescoço de cisne, derruba a ideia da abiogênese. É isso que realmente importa e interessa para todos nós. Beleza? Tá? Tranquilinho isso? Joinha? Facinho, né? E aí, Pasteur, aliás, algumas curiosidades sobre isso aqui. Primeiro, segundo consta, segundo um livro de vocês, que é um livro que acho que até tem na biblioteca esse livro ele é muito bonito. Ó, bonito. É só ele, tem muita figura bonita, ele é muito bonito. Mas em termos de conteúdo ele é meio fraco. Ele é muito bonito. Não vou nem falar o nome dele não, para vocês não pegar, para não estudar, acham que porque tem gente que gosta de livro por causa de figurinha, né? Não é o caso de ninguém aqui.
Então, tem um livro lá, esse livro bonito, que ele conta essa história aqui, né? Vamos saber. E tem um box lá que conta essa história. E aí, segundo esse livro, no Instituto Pasteur, na França, ainda existe lá exposto, até hoje, um desses frascos com pescoço de cisne do Pasteur com o líquido estéreo lá dentro. Eu só vou acreditar nisso quando eu for lá. Que eu não acreditei. Tá vendo essa história de não acreditar? Né? De não, discordo. Né? Eu não acreditei. Mas então, quando eu for lá, que eu vou, eu e Alexandre, né, passeando pela Europa. Ah, professor Alexandre, que saudade, né? Passeando de mãos dadas pela Europa, né? Tomando cafés ali nos cafés parisienses. A gente já tem visitado o Louvre, a Torre Eiffel, comendo pão francês nas padarias de Paris. Falou assim, vamos lá no Instituto Pasteur, Alex? Eu falei, vamos lá. Né? Aí eu quero ir lá e quero fazer uma foto para ver se é verdade mesmo. Porque, sabe essa coisa assim, porra, será? Será que realmente existe? Esse frasquinho aqui, ó, que você tá vendo aqui na direita, aqui em cima, ó, tá falando que o líquido tá estéreo lá exposto mesmo, e é o frasco original, tá vendo? Eu não acredito, mas eu só vou poder falar alguma coisa se eu for lá, né? Aí o Alexandre tem que... Por que o Alexandre tem que ir comigo? Porque ele leu francês, quando você fala francês, né? Ele vai ler lá, Je m'appelle Alexandre Luanda, tem gente aqui que já pegou. E detalhe importante, né? Depois que o Pasteur derruba isso aqui, derruba a biogênese, né? Aí começam a existir os vácuos, né? Porque toda vez que você tem vácuo na ciência, desculpa a franqueza, desculpa a expressão, né? As merdas proliferam. Toda vez que você tem vácuo em qualquer área do conhecimento, vai aparecer alguém falar besteira. Sabia disso? Então, por exemplo, logo depois disso, né, isso foi em 1860, né? Aí pulularam ideias, né? Para explicar a origem da vida. Pulularam ideias, brotaram ideias das mais estranhas, né? Mas aí você poderia falar assim, Yada, mas se ele derrubar a biogênese fica válida? Sim, a biogênese está valendo. Então, a partir de agora, toda forma de vida surge a partir de uma forma de vida pré-existente. Ponto final. Né? Ok. Mas faltava ainda descobrir como as formas de vida surgiram no planeta Terra. Né? Faltava ainda esse ponto da história. Né? Faltava ainda, vamos dizer assim, o Gênesis. Né? O Gênesis da biologia não é o mesmo Gênesis da Bíblia. Então faltava esse Gênesis. E é justamente aí que fica o vácuo. Quando é que tudo começou? Né? Então, uma das ideias que vocês vão encontrar nos livros de vocês também, acho que não está nesse slide aqui, né? Aqui, ó, a explicação do pescoço de cisne, né? Está aqui também. Antes de entrar no Parin Haldane, que é a ideia mais consistente, né? Você já vê que é século XX. Olha aqui, olha o vácuo. O vácuo dura de 1860 a 1920. Tá vendo? Olha o intervalo de tempo. Desse vácuo surgem, né? Por exemplo, as ideias da panspermia cósmica. Né? O que é a panspermia cósmica? É aquela ideia que, sei lá, as sementes de vida, né? Elas viriam para o planeta Terra no interior de meteoros. Ó, nem Luan Santana se atreveu a falar uma coisa desse tamanho, né, cara? Ó, o meteoro da paixão, né? Trazia, certo, né? As formas de vida, as sementes de vida dentro dos meteoros aqui para a Terra, cara, que doidura. Né? É lógico, um troço desse, né? Um troço desse tamanho, lógico que foi refutado logo de cara, né? Os caras falaram assim, peraí, doidão, ué, como assim? Primeiro, semente de vida, vier de onde? Como é que foi parado nesses meteoros? Né? E outra coisa, como é que essas sementes de vida sobreviveriam à reentrada desse meteoro na atmosfera? Né? Porque entrou em contato com a atmosfera e incendeia. Então eles começaram a derrubar daí, essa panspermia cósmica, também chamada ideia dos cosmozoários, de acordo com o livro que você deve estar vendo aí. Né? Aí você vai falar assim, tá, Ada, absurdo, né? Sim, mas por que se explica isso até hoje?
Porque é o seguinte, que é onde a gente vai chegar, né, no grande lance aqui agora. Porque antes da gente ter vida, antes da gente ter, por exemplo, uma célula, a gente tinha que ter organização de moléculas, átomos, matéria-prima, né? Átomos representam matéria-prima para a construção de tudo nesse mundo. E aí a grande dúvida dos cientistas é de onde, né, são provenientes os átomos, os elementos químicos, como queiram, as moléculas para a construção da vida na Terra. Alguns cientistas defendem que alguns desses elementos químicos que eventualmente poderiam ter entrado na constituição da vida do planeta Terra poderiam ter vindo desses meteoros. Então, na verdade, os cientistas que propuseram o negócio dos cosmozoários, eles só foram infelizes quando eles falaram assim, ó, sementes de vida. Se eles tivessem falado assim, ó, moléculas orgânicas ou inorgânicas, elementos químicos que viriam no interior de meteoros, poderiam contribuir para a formação das, né, formas de vida no planeta Terra, eles talvez tivessem sido menos ridicularizados, vamos dizer assim. Né? Mas isso é uma grande incógnita. Ninguém sabe exatamente se esses elementos químicos encontrados em meteoros, eles realmente participaram da constituição das primeiras formas de vida na Terra. Né? E meteoro é um assunto que dá para falar. Já vi isso que vocês, não sei se vocês viram no Fantástico umas 2 semanas atrás. Vocês não assistem Fantástico, né? Fantástico é coisa de velho, né? A hora que você tá, o velho fica vendo Fantástico. Na hora que Fantástico, você tá no shopping, você tá na praça, tomando sorvete, você tá, enfim, no culto, na igreja, sei lá o que. Aí no Fantástico, por exemplo, meteoro dá para falar sempre. No interior de uma cidade do Nordeste aqui, né, teve uma chuva de meteoros, sei das contas lá, e o povo começou a ir lá para pegar os meteoros e vendendo pedaço de meteoro a preço de ouro lá, tal, porque isso encanta muitos cientistas. Existe uma área dentro das ciências aí, né, que eles são genericamente chamados de caçadores de meteoros. Eles ficam em contato, né, com os grandes, me chamam aqueles telescópios, né, para saber onde é que vai ter uma chuvinha de meteoro, para poder ir lá depois e pegar as pedras. Para quê? Para fazer uma série de estudos. Isso inclui geólogos, geógrafos, pessoal da geomorfologia, o pessoal da própria biologia que lida com essa parte, enfim, né, pessoal da química. Entenderam? Porque a gente está falando, gente, de estruturas que, eventualmente, cara, contam um pedaço da história do universo, bicho. E isso é fascinante. Se eu estou falando para você da origem da vida, e muitos de vocês estão assim, porra, eu tenho que rever muita coisa. Tem gente achando entediante, sim, eu sei. Mas tem gente que tá assim, nossa, mas, pô, imagina gente que estuda a história do universo. Quando fica sabendo que o meteoro cai ali. Entendeu? Então, é isso que eu gosto muito aqui da específica, que a gente pode falar de uma forma mais rasgada, mais aberta, muitas coisas que às vezes a gente não pode falar na sala, porque certos assuntos são chocantes realmente, né? E como eu respeito muito vocês por terem escolhido a gente, né? Me escolhido, que talvez você veio mais por causa da física, não sei se você veio mais por causa da biologia, sei lá. Então, eu gosto muito de abrir esse leque, né, da ciência chamada biologia e contar essa história para vocês. Né, para vocês entenderem que existe muito mais, né, do que aquilo que a gente possa imaginar. Você viu lá no Fantástico o comércio de pedras de meteoro lá, né, bicho? Os gringos vindo e comprando grama, sei lá quantos reais, e comprar pedras e mais pedras levar embora. Aí você começa a ver o descaso do governo brasileiro, né, bicho? Sabia que tinha meteoro caído ali, os caras deixaram cagar e andaram pro troço. Os gringos vieram, foram lá e compraram os meteoros e levaram embora. Porra! E o seu país não faz ciência, não? E o que eu penso para falar para vocês que estão indo para as universidades? Porque você vai para a universidade, você vai fazer ciência. Entendeu? Aí quando você vê uma reportagem daquela, que os caras, vamos supor, você vai fazer um curso nessa área aí de geologia, geomorfologia, não sei o quê, você vê, lembrando e fala assim, mas peraí, é como se estivesse sendo assaltado, cara. Entendeu? Aí você começa a perceber que não há nenhum tipo de preocupação em garantir o futuro científico desse país nosso. Sabe? Assim, fico chateado, cara.
enquanto professor, né, já fui pesquisador nessa vida também, como todos nós já fomos um dia, a gente fica chateado em saber que a gente está mandando vocês para as universidades e que vocês vão ver que ciência, às vezes, é um barquinho e você está remando contra a correnteza, entendeu? Você vai ver perrengue de cientista de qualquer jeito, cara. Né? Triste, mas real. Né? Levaram os meteoros embora. O Luan Santana, coitado, os meteoros da paixão dele, né? Trazer as moléculas aqui para a Terra. Agora, tem o outro lado também, né, bicho? Tem gente que não acredita nesse papo furado de meteoro de jeito nenhum. Fala, não, né? Que meteoro o quê, rapaz? Tem meteoro, não. Né? Toda vez que envolve alguma coisa vem de fora, partir para dentro da Terra é motivo de reticularização, né? Entendeu? Então, é assim que as coisas. Eu vou terminar aqui, vou deixar para o nosso próximo encontro. E o Cebolinha vai decidir agora, né? Que ele tomou esse remédio aqui, deu cadeneira nele. Mas eu vou pôr uma lista lá de origem da vida para vocês, questões atuais, recentes também, tá? Depois eu explico porque os ratos, né? Etc. É exatamente, Yasmin. Essa pessoa aí ano passado mesmo, né? Sim. Né, a gente vai comentar sobre essas ideias, né? O pessoal falando que a teoria a respeito da origem da água na Terra. Vamos comentar sobre umas coisas dentro da geologia, dentro da geomorfologia também, se for possível, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado a todos, tá? Sem exceção, todos vocês, muito bom vocês aí. Vou falar com, entre parênteses, Delicioso Manzi, para postar as aulas na plataforma, tá? Para quem tá aí. Ai, nossa. Tá bom. Beijos para vocês. Beijos. No coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, tá? Obrigado a todos vocês por terem vindo. Beleza?